Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina, eu estou há 31 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu convido vocês a fazerem parte da família do Santuário. No vídeo de hoje eu quero trazer uma percepção que nas últimas semanas vem me parecendo razoável conversar com vocês sobre, que é o assunto sobre despertar espiritual. O que de fato é isso? Eu cresci ouvindo um pouquinho sobre esse despertar espiritual e depois de um certo período, talvez com a pandemia, muito mais pessoas começaram a falar e a comentar sobre isso. Então, o que de fato é esse despertar? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês e trazer também alguns sintomas, alguns estágios desse despertar que a gente pode viver ou não. Bom, o que então significa um despertar espiritual? Lembra que eu falei que eu queria contar uma historinha? Super rápido, tá? Pensem o seguinte: imagine que você está em um quarto escuro, totalmente escuro, ou não simplesmente um quarto escuro sem luz nenhuma, mas um quarto com uma luz baixinha, super fraquinha. E aí alguém entra nesse quarto, de repente você não espera e acende a luz. Vai lá, liga a tomada e a luz acende e o teu olho, ele dói um pouquinho e aí você fecha o olho assim, até que vai passando alguns segundos e alguns minutos e você consegue abrir os olhos completamente. Aquela luz, ela já não te incomoda mais, ela já não te causa desconforto. Então, o que acontece num processo de despertar espiritual? É basicamente a mesma coisa. Nós tomamos consciência de coisas que antes nós não pensávamos ou não tínhamos ideia ou não aceitávamos como uma verdade. Aquilo simplesmente não estava no nosso raio de captação, digamos assim. E aí, quando nós passamos por esse processo de despertar, nós abrimos os olhos para alguma coisa que estava no oculto para nós, para alguma coisa que nós não estávamos enxergando coisas que a gente não enxergava antes também, e tá tudo certo. Então, o processo de despertar espiritual é acordar para as coisas que a gente não estava vendo antes, acordar para um mundo que vai além da matéria. Isso a nível literal também, mas a nível metafórico, porque nós podemos pensar em acordar para as coisas sutis e para o mundo espiritual mesmo, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos, mas acordar também para tudo aquilo que nós precisamos e podemos viver além do mundo material, além da simples necessidade de sobreviver aqui nessa terceira dimensão, e de coisas que são extremamente valiosas e importantes, que é o nosso desenvolvimento, a nossa evolução como ser humano, a nossa evolução com a nossa família, com as pessoas próximas de nós. Então, o despertar espiritual, ele envolve abrir os olhos para coisas que estavam ocultas e que tornam a nossa vida mais próxima, digamos assim, do plano sutil, do plano espiritual. É acordar para a vida além aqui dessa terceira dimensão e entender que existem outros mundos, existem outros seres, existem muitas coisas que nós ainda desconhecemos e que nós hoje, apesar de termos muito mais acesso e muito mais conhecimento disponível, nós ainda temos uma capacidade limitada de compreensão de tudo isso e de acesso por si só. Porque tudo aquilo que chega até nós, de alguma maneira nós precisamos preparar a nossa mente antes. Quando é um assunto novo, quando é uma ideia nova, nós precisamos preparar a nossa mente para que ela consiga receber e compreender aquelas informações. Vou te dar um exemplo. Não adianta eu querer estudar uma matemática avançada se eu não sei a matemática básica. Eu preciso primeiro estudar essa matemática básica para que eu tenha essa base e aí sim eu possa desenvolver e ir ampliando os meus conhecimentos até chegar numa matemática avançada.
Isso não é diferente nos conhecimentos espirituais, nos conhecimentos religiosos também, que acabam trazendo a nossa atenção para certas formas de enxergar a espiritualidade. Então agora eu quero trazer para ti alguns dos sintomas, alguns dos estágios que esse despertar espiritual ele pode se desenrolar, digamos assim. Quando a gente está em um processo de despertar espiritual, nós costumamos passar por alguns estágios, alguns sintomas que são comuns a quase todas as pessoas, mas deixando bem claro aqui que cada processo é um processo, cada despertar é um despertar e cada pessoa é uma pessoa. Algumas das coisas que eu vou trazer aqui é para que você avalie a tua vida, os acontecimentos, a forma como você vem se sentindo e a forma como você vem encarando tudo isso também que tem acontecido contigo. E se por acaso rolar uma identificação com esse processo de despertar, você fica mais tranquilo também e entendendo de fato o que está acontecendo e o que você está vivenciando nessa experiência, certo? Então, vamos lá. Primeiro estágio, o primeiro sintoma de um processo de despertar espiritual é quando nós ficamos infelizes ou desanimados ou parece que as coisas não fazem sentido. Lembra da metáfora lá sobre abrir os olhos quando está muito escuro e ter dificuldade de enxergar a luz? Esse é um processo de desconforto, certo? Então, quando a gente tem um processo de despertar espiritual, a gente acaba acordando para certas realidades que a gente não tinha acesso antes ou não tinha conhecimento. E quando isso acontece, a gente questiona a nossa realidade que até então nós vivemos. Nós questionamos as nossas crenças, nós questionamos a nossa família, nós questionamos quem nós somos. Então, a gente vive uma espécie de luto interno. Uma profunda ressignificação e questionamento sobre quem nós somos, o que nós viemos fazer. Então é normal que a gente tenha esses processos de luto interno, desânimo, tristeza. É óbvio que quando tudo isso chega num ponto que nos impede de viver ou muitas vezes de ter uma vida feliz, normal, alegre, a gente precisa procurar ajuda para isso. E hoje, no mundo de terapias, isso é muito fácil de conseguir. Inclusive, aqui no santuário, se você sentir em algum momento que eu posso contribuir com a tua jornada de despertar espiritual, você pode entrar em contato comigo. Mas, continuando. Nesse primeiro estágio é normal que a gente questione a si mesmo e encontre esses caminhos às vezes de tristeza, de não estar tão bem assim na vida, tá? E aí quando isso acontece, é normal também que algumas pessoas vivam processos mais intensos e mais profundos no despertar, que para algumas pessoas pode significar a noite profunda da alma, que é um processo, como diz, extremamente profundo e que se em algum momento você viver uma experiência dessas, você vai saber sem sombra de dúvidas que foi isso que você viveu. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora para o vídeo não ficar muito longo, porque o objetivo aqui é falar sobre despertar, mas se você por acaso tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a noite escura da alma, deixa aqui nos comentários que a gente conversa mais depois e eu faço um vídeo específico sobre isso. O segundo estágio de um processo de despertar espiritual, ele envolve a mudança de perspectivas. Então, a gente ainda pode ter alguns resquícios de uma tristeza, mas é um processo que nos leva a um pouquinho mais de desesperança, porque a gente começa a acordar de algumas ilusões, a gente consegue observar melhor o que está acontecendo ao nosso redor. É como acordar mesmo, é como abrir os olhos e enxergar certas coisas que a gente não estava sequer prestando atenção, mas que estavam ali o tempo todo. Então a gente leva um certo tempo para lidar com essas informações e lidar também com a nossa própria ignorância anterior. E por isso que eu disse que no primeiro estágio é comum que a gente tenha esse processo de luto interno, porque a gente precisa fazer essa rodinha girar e ter esse discernimento. Então nesse estágio 2 a gente faz essa mudança de perspectivas, a gente olha para a nossa realidade de uma outra maneira e
começa a, através dessa desesperança, digamos assim, se questionar sobre o que de fato eu vou fazer com tudo isso que eu estou vivendo, com tudo isso que está acontecendo. O terceiro estágio do despertar espiritual envolve a busca ativa pelas respostas. E é aqui que muitas pessoas começam a mergulhar nos processos de autoconhecimento, astrologia, terapias, apometria, leitura de oráculos, de tarô, enfim. É aqui que muitas pessoas começam a estudar com mentores, com livros, com professores, a seguir canais de espiritualidade, às vezes até a frequentar ou até testar alguma religião que nunca tenha tido a oportunidade de frequentar. Então esse é o momento que a gente começa a buscar respostas. A gente vai buscando as respostas, vai buscando conhecimento para que todas essas dúvidas e tudo isso de novo que chegou possa ter um sentido e a gente aprenda a trabalhar com isso e descubra que caminhos nós queremos tomar a partir de então. E a busca do conhecimento, a busca pela espiritualidade é um caminho sem volta e que se a gente não faz, se a gente não se dedica, se a gente não se abre realmente para estudar e tirar um tempo da nossa vida para isso, o processo de despertar ele acaba se encapsulando, digamos assim, e o que torna as coisas mais difíceis, porque nós não damos andamento. Então, se a gente fica preso naquele estágio da desesperança, dos questionamentos, e a gente não vai adiante, não segue em frente, a gente pode sim ter sérios problemas. E a única coisa que a gente precisa fazer nesse processo de despertar é se movimentar, não parar nos estágios, saber que cada fase é uma fase e que elas existem para trazer alguma percepção dentro de nós, para que a gente acorde para algum pontinho e defina, cresça em alguma circunstância, em algum aprendizado que a gente precise ter. O estágio 4 do despertar espiritual envolve os pequenos avanços que a gente começa a fazer. Quando nós começamos a estudar, a nos dedicar e a abrir espaço na nossa vida para outros mentores, professores e conhecimento, nós começamos a colocar em prática logo em seguida tudo isso que a gente veio aprendendo, e aí a gente tem os pequenos avanços. A gente começa a se reconectar com nós mesmos, a gente começa a acessar uma parte de nós que talvez a gente ainda não soubesse que estava ali, e é como se a gente descortinasse algo que estava ali o tempo todo, mas que a gente não tinha sequer se dado conta. Então a gente começa a se integrar um pouco mais com as energias, com a espiritualidade e consigo mesmo. Então é um processo de enxergar já alguns avanços e de começar algumas reconexões. O estágio 5 do despertar pode envolver para algumas pessoas altos e baixos. A vida ela é fluxo e refluxo, então em alguns momentos pode ser que nós tenhamos os avanços ali como no estágio 4, mas aqui no estágio 5 a gente se dá conta e a gente se questiona novamente, vive alguns processos de desilusão. Então é importante que a gente entenda que o processo de despertar ele não é linear. Nós temos altos e baixos, nós descobrimos alguma coisa, estudamos, reintegramos, reconectamos e tudo isso acontece de novo e nós temos desilusões e desesperanças, e isso faz parte do processo de aprendizado, isso faz parte de toda essa reconexão que nós temos com o cosmos, com o universo, com Deus e com nós mesmos também. O estágio 6 do despertar espiritual começa a envolver aspectos mais profundos em nós. No estágio anterior, a gente entra em processos de desilusões e questionamentos novamente, porque a gente começou a estudar, mas a gente acaba se sentindo ainda no raso. Parece que a gente descobriu algumas coisas, mas como não deu tempo muitas vezes da gente criar um conhecimento profundo, a gente sente aqueles períodos e aqueles balanços novamente de questionamentos. E aqui nesse estágio a gente começa então a se desenvolver de maneira mais profunda. Aquelas práticas simplesmente de bem-estar, coisas mais superficiais já não fazem mais sentido e elas já não são suficientes para nós.
E o que acontece a partir de agora é que nós de fato podemos nos aprofundar e temos esse desejo. Então a nossa busca por conhecimento ela vai ficando cada vez mais profunda e a gente vai criando esses espaços na nossa vida para de fato se aprofundar e não ficar mais na superficialidade. O 7º estágio do despertar espiritual, ele envolve a integração e a expansão. A gente começa a colocar em prática aquele conhecimento profundo que a gente adquiriu. E as transformações na nossa vida, elas são realmente mais duradouras. A gente vê que o que se transforma, o que se transmuta, ele vem para ficar e não vem simplesmente como um vento que passa, tira alguma coisa do lugar e não permanece. Aqui a gente percebe que as transformações são profundas e a gente começa muitas vezes a enxergar que a gente pode auxiliar algumas pessoas ao longo do nosso caminho, porque a gente teve uma caminhada, teve uma trajetória. E é muito comum que nesse processo de despertar a gente tenha esse ímpeto de ajudar algumas pessoas e de também auxiliar nessa jornada de despertar que elas podem estar vivendo também. Aqui tudo começa a ser mais sobre nós e não sobre o individual. O processo de despertar espiritual, como a gente entendeu aqui, não é linear. Ele tem oscilações e ele também não acontece uma vez só. A gente vai vivendo processos de despertar ao longo da nossa vida, porque cada vez que a gente abre os olhos para alguma coisa que estava no oculto, a gente vai lá, solidifica aquele conhecimento, vive aquelas transformações e depois descobre que a gente ainda está em mais uma outra salinha escura e que a gente pode acender mais uma luz. E aí a gente vai vivendo esses processos de forma incansável, intermitente. E isso não é para que a gente desanime, não é para que a gente tenha preguiça de viver tudo isso, muito pelo contrário. Se a gente não conseguisse evoluir e crescer, não faria nenhum sentido, não faria a menor diferença estar aqui encarnado se a gente não pudesse buscar essa evolução. É como uma pessoa que poderia ficar em casa sem trabalhar, por exemplo, ou quando alguém mais velho se aposenta. Essa pessoa ela vai ter dificuldade de ficar em casa simplesmente sem fazer nada. Ela vai querer ter alguma atividade, ter alguma coisa em que ela se sinta útil. E, claro, ela também vai ter os períodos de descanso, enfim, mas é muito difícil que a gente queira simplesmente ficar num processo de estagnação, sem se movimentar e sem evoluir. O nosso corpo, a nossa alma, ele pede por isso. Pode perceber, quando nós paramos, nós não fazemos exercício físico, nós ficamos muito tempo parados, o nosso corpo dói, o nosso corpo ele precisa de um movimento. E assim é a vida. E assim também é o processo de despertar. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e tenha te auxiliado nesse processo que você pode estar vivendo. Deixa aqui nos comentários em que estágio você acha que você está. E é muito comum também que a gente se perceba em vários estágios ao mesmo tempo, porque a gente pode estar tendo um despertar sobre uma coisa X e pode estar tendo um outro despertar sobre uma outra coisa. Então é normal que às vezes a gente misture alguns estágios ao longo desse processo, dessa jornada. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que eu tenha te auxiliado de alguma forma. Deixa o teu curtir, o teu joinha aqui, se inscreve no canal, manda esse vídeo para aquele amigo que está passando por um período turbulento e que pode ser um período de despertar espiritual. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!